começar com o Barroco. O Barroco, ele surge, né, ele é vinculado à Contra-Reforma e ele surge primeiro na Itália, tá? O Barroco vai surgir mais ou menos no final do século XVI, tá? No Brasil é principalmente marcado pelo século XVII e vai até o século XVIII. É marcado por um exagero, isso é muito importante no Barroco, um rebuscamento, excessiva ornamentação, dependendo do movimento, isso a gente vai ver já já. A gente tem dois estilos dentro do Barroco, eu já vou explicar para vocês quais são esses dois estilos. E principalmente, a gente vai ter uma fusão entre a fé católica, então esse catolicismo, e a cultura renascentista, ou seja, aquela cultura que é mais racional. Essa divisão e essa fusão, né, é muito importante no Barroco, porque o Barroco ele vai ser marcado por esse contraste. O contraste é um elemento principal na literatura barroca, tá? Justamente por a gente estar passando por esse período de contra-reforma, tá? A reforma protestante é contra a reforma católica. Isso é incorporado na literatura. Além disso, ele também tem a ideia do pessimismo, tá? O Barroco, por vezes, vai ser pessimista. A gente vai ter o fusionismo, como eu já falei para vocês, é a união dessas duas perspectivas, a católica e a racional. O feísmo, o que era o feísmo? O feísmo é quando você deixa de se preocupar com aquela beleza dos clássicos, tá? Não é mais necessário buscar, alcançar esse ideal de belo, né? Esse ideal de belo, ele cai por terra no Barroco. E o rebuscamento é importante no Barroco. Em um estilo, nesses dois estilos que eu falei, em um estilo ele vai ser mais forte, em outro menos, mas não deixa de existir. Bom, vamos ver o primeiro estilo aí, é o cutismo, tá bom? O cutismo, ele o poeta Gôngora foi o seu precursor, tá? E ele é marcado pelo rebuscamento intensificado. E aí, para esse rebuscamento intensificado acontecer, a gente tem alguns instrumentos. Vamos ver? Jogo de palavras, e a gente vai ter o hipérbato e a síntese. Vamos ver o que é hipérbato e síntese primeiro. Hipérbato e síntese, pessoal, são duas figuras de linguagem, tá? E são figuras de linguagem que invertem a ordem dos termos numa oração, tá? Vocês vão ver em gramática, ou estão vendo, eu não sei, provavelmente a ordem natural das frases, né? Sujeito, verbo e objeto, complemento, enfim. Aqui você tem uma inversão. No hipérbato, a gente tem uma versão que ela é mais sutil, você consegue entender no primeiro momento já o que a frase quer dizer, mesmo invertida. Na síntese, essa inversão ela é mais brusca, ela é muito mais forte, por isso, numa primeira leitura, dificilmente vocês conseguem identificar o significado da frase. Vamos ver um exemplo de hipérbato. Da rua, os claros raios rutilavam, tá? Fica muito claro que os claros raios rutilavam da rua, tá? Num primeiro momento a gente já entende, por isso que a gente chama essa figura de linguagem, nesse exemplo, de hipérbato. Já na síntese, vamos ver. Também meu coração, como estas flores, melhor perfume ao pé da noite exala, tá? Já é uma leitura mais complicada, todos os elementos estão fora do seu lugar, até você conseguir encaixá-los, você precisa ler novamente e entender o significado de cada coisa. Bom, a gente também tem o exagero, tá? O exagero que é marcado pela figura de linguagem, a hipérbole. Por exemplo, rios te correrão dos olhos se chorares, né? Ou seja, rios, lágrimas te correrão dos olhos, muitas lágrimas, tá? Isso é uma hipérbole, exagero. Contrariedade, marcada pela antítese e pelo paradoxo. Qual a diferença entre antítese e paradoxo, pessoal? Antítese, a gente tem uma inversão que ela é mais em palavras, tá? Ela está muito mais explícita ali, são duas palavras que contrastam uma frase. Já o paradoxo, ele é mais um jogo de contraste entre ideias, tá? As ideias das frases. Vamos ver exemplo. Primeiro, antítese. E a palavra pesada abafa a ideia leve. Então, ideia leve, palavra pesada, fica muito claro que é essa oposição entre leve e pesada. Basicamente é essa oposição, por isso que a gente chama isso de antítese. Agora, no paradoxo. Teu mesmo amor me mata e me dá vida. Nesse caso, não é só mata e dá vida, a gente está falando da ideia desse amor que mata e dá vida, né? É o amor que ele é paradoxal, tá? Ao mesmo tempo que ele sustenta, ele mata, alguma coisa assim, tudo bem? Sensorialismo, marcado pela figura de linguagem chamada sinestesia. O que é a sinestesia? A gente tem uma mistura, né, dos órgãos sensoriais. Então, vamos ver o exemplo. A luz crua da madrugada invadia meu quarto. A luz, tudo bem, a luz a gente vê. O que é cru é mais pelo paladar, percebam? É paladar e visão que a gente mistura nesse caso. A luz, ela não pode ser crua, mas a gente tende como crua, né, para simbolizar essa expressão que o poeta quer dar, tá? Então a gente tem essa mistura de sentido, uma coisa que é da visão e outra coisa que é do paladar, tudo bem? Também é marcada por enigmas, ou seja, coisas que ficam por dizer, são elípticas, tá? E trocadilhos.
a gente tem como temática sempre recorrente nesse estilo do barroco a instabilidade, por exemplo. A gente tem um caráter passageiro da vida, né? Que a vida não está aí para sempre, a vida passa, sem a gente muito se dar conta por vezes. E também que a morte tem um caráter inexorável, né? A gente não pode fugir da morte, a morte está aí. Sonoridade, como a gente já viu, a gente tem, por exemplo, a sinestesia. A sinestesia, por vezes, pode trazer um aspecto de sonoridade, a gente pode conferir isso em alguns poemas, mas também a gente vai ter a literação, a sonância, eco, ou seja, expressões que vão se repetindo, tá? Vogais que se repetem, consonantes que se repetem dentro desses poemas. Como eu já falei, elipse, obscuridade de expressão. E metáforas. O que são as metáforas? Metáforas é uma das figuras principais em toda a literatura. É quando a gente faz uma comparação, mas não deixa essa comparação explícita, né, dentro do texto. Por exemplo, seus dois sóis me contemplavam. O que são esses dois sóis, né? São os olhos que são como os dois sóis. Só que a gente não coloca esse como dois sóis, né? Olhos como dois sóis. A gente deixa implícito, né? Não demonstra essa comparação que é feita. Então já coloca direto no texto. Seus dois sóis me contemplavam, sem ser seus dois olhos que eram como dois sóis, por exemplo. Tudo bem? O outro estilo do barroco é o conceptismo, tudo bem? Nesse estilo do barroco, a gente tem uma preocupação que é menos com as palavras, com a construção, com a ornamentação do texto e mais com as ideias que circulam dentro desse poema, desse texto, tá? Entretanto, é importante dizer que o rebuscamento, toda a ornamentação, ela não se perde, ela só se torna menor, porque a preocupação com as ideias se torna maior. A gente vai ter um conflito dos sentimentos interiores e a busca pela razão, tá? Esse é um conflito que marca o conceptismo. Além disso, o conceptista ele busca explicar suas ideias por meio da dialética. Por exemplo, a gente tem uma tese, né? E a gente tem uma antítese sobre essa tese. No final, o conceptista ele procura fazer uma síntese dessas duas teses e antítese. Ele busca fazer uma síntese do que essas duas ideias se contrapõem e o que elas dão como resultado para ele. Tudo bem? Figuras de linguagem mais utilizadas são a metáfora, já expliquei para vocês, tá? Sinédoque e metonímia, tá? Metonímia é você pegar a parte pelo todo, tá? É você, por exemplo, falar dos olhos de uma pessoa e entender que a pessoa é toda caracterizada só pelos olhos, né? Você pega os olhos da pessoa e diz que a pessoa é toda pelos olhos, por exemplo, tá? É a parte pelo todo. A prosa barroca brasileira ela é representada pelo Antônio Vieira, tá? Antônio Vieira é um dos principais barrocos brasileiros e ele vai seguir o estilo mais conceptista, tá? Por isso ele vai estar preocupado com as ideias do seu texto, não só com a ornamentação dele. O Padre Vieira ele teve uma importância tão grande para o Brasil porque ele não só se preocupou com o caráter literário de seus textos, mas também tentou envolvê-los em aspectos sociais. Por exemplo, ele entrou em defesa, né, dos cristãos novos, suscitando o ódio da Inquisição, porque é claro que a Inquisição não queria que um padre defendesse os cristãos novos e entrasse em defesa desses cristãos, tá? E ele defendia, assim como defendia os negros e os índios, o que era impensável para aquela época. Pense, o Padre Vieira escreve no século XVII, 1600 e alguma coisa, ou seja, era impensável que um padre defendesse indígenas que eram considerados selvagens, sem cultura, sem lei, tá? Sem fé, e ele defendia esses indígenas bem como defendia os negros, né? Que eram considerados também selvagens, justamente pela cor da pele, né? E, portanto, não tinham respeito algum dentro do território brasileiro e dentro da cultura europeia e mundial de uma forma geral, tá? E o Padre Vieira enfrenta isso e vai tentar defendê-los, tá? Causa grande incômodo nos colonizadores. É claro que o Padre Vieira ele não vai ser revolucionário, tá? Ele possui uma defesa nos seus textos, mas é claro que ele não consegue mudar nada, tá? Nem é isso que pode fazer, porque como padre, e aqui sendo catequizando esses indígenas, esses negros, ele não poderia fazer mais, tá? Tem resistência contra as invasões holandesas no Brasil, né? Porque os holandeses tentam invadir o Brasil e ele também é contra. E tudo isso foi marcado pelos seus sermões. Então, o Padre Vieira é marcado por sermões, tá? A gente tem o sermão da 60ª, que é o que a gente vai ver aqui hoje, e tem muitos outros sermões, se vocês procurarem na internet, sobre o Padre Vieira, tá? Do Padre Vieira.
Como eu disse para vocês, ele tem uma preocupação, que é claro, que é católica, a fim de edificar as almas, melhorar a moral das pessoas que aqui viviam, mas também tinha uma função que era de intervenção política e social. Vamos ler um trecho do Sermão da Sexagésima. Fazer pouco fruto a palavra de Deus. Só para explicar o que ele está fazendo nesse sermão. Ele está explicando, né, por que por vezes a cultura religiosa, né, o catolicismo não se difunde, não vinga em terras, né? Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para o homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz. Há mister espelho e há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos e necessária luz, e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça, e o homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende desses 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, por parte do pregador ou por parte de Deus? E aí ele continua, é um sermão um tanto quanto grande, tá? E ele vai desenvolvendo cada uma dessas partes, né? Do ouvinte, o pregador e Deus. Ele vai apontando quais são as causas que poderiam ser dirigidas a Deus, quais são as causas que poderiam ser dirigidas ao pregador, quais são as causas que poderiam ser dirigidas ao ouvinte para que a fé não vingasse, enfim. E ele desenvolve. Percebam como é muito mais cutista, porque ele está desenvolvendo uma ideia junto com os seus ouvintes para chegar num ponto final. Então ele tem uma tese, vai apresentando as antíteses e no final ele vai ter uma síntese. É o que eu falei para vocês do conceptismo. Bom, é uma arte da pregação que ele tinha, né, com esses sermões, e também porque ele tem uma argumentação extremamente bem feita durante todo o seu texto, tá? Ele vai apresentando muitos argumentos para chegar à conclusão que quer chegar, tá? Portanto, fica muito claro que as ideias sobrepõem os aspectos formais, né? Fica muito mais claro o que ele está querendo dizer do que a forma com a qual ele quer dizer. Tá? Fica muito claro as ideias que eles defendem nesse texto, porque ele é mais conceptista, procura-se atentar mais para as ideias do que para a forma, reforçando, conceptista.